Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre literatura japonesa. Vim falar de um autor muito conhecido, acho que mundialmente. Ele foi ganhador do Nobel de Literatura de 1968. Os livros dele geralmente têm uma escrita poética. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque ele coloca ali, além dessa poesia e dessa maneira dele escrever tão diferente, também há muito erotismo na escrita dele. Eu estou falando de Yasunari Kawabata. Acho que tem muita gente que já leu alguma coisa dele. Para começar o vídeo, eu vou começar falando um pouco do autor. Yasunari Kawabata, ele nasceu em 1899, faleceu em 1972. Ele ficou órfão aos 4 anos e foi entregue para a família do pai dele. Depois que os avós dele também morreram, quando ele tinha 10 anos, ele foi para um colégio interno e ele escolheu letras para se dedicar a sua vida inteira, estudar e trabalhar com isso, né? Ele estudou na Faculdade Imperial do Japão e ele criou uma revista em 1951, onde ele publicava textos e algumas ideias ali. E foi em 1931 que ele publica o seu primeiro romance, que é O País das Neves. Eu não li ainda, mas tenho muita curiosidade para ler. E depois, a partir daí, ele publicou muitas outras obras, mas eu não vou ficar falando de todas elas aqui, até porque eu não li elas, né? Mas elas são bem conhecidas, a maioria deles são bem conhecidas. E em 1968, ele ganha o Nobel de Literatura Japonesa, o primeiro japonês a ganhar o Nobel de Literatura no país. E no dia da entrega do Nobel, o seu discurso tinha uma crítica sobre seus amigos que cometeram suicídio e ele era contra isso. Apesar disso, ele teve uma crise depressiva em 1972 e ele tira a sua própria vida, deixando aí pra gente toda a grandiosidade das suas obras. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma das obras dele. Eu já li A Casa das Belas Adormecidas há muito tempo, né? Eu não tenho ela aqui, não trouxe ela para o canal. Mas pretendo ler de novo, porque eu estou pretendendo ler toda a obra do Kawabata, então provavelmente vou ler novamente. Mas hoje, depois de falar um pouquinho, um pequeno resumo sobre a vida do autor, eu vou falar sobre Mil Tsurus. Mil Tsurus foi escrito entre 1949 e 1951 e foi publicado em 52. Aqui é um livro que fala do pós-guerra e as mudanças que vêm ocorrendo no Japão. E o Kawabata, ele faz uma crítica sobre essas mudanças, sobre as tradições, né, que estão mudando. E ele, como um cidadão japonês, ele está vendo essas mudanças e ele vê com os bons olhos, né? Ele acha necessário, mas mesmo assim ele faz uma crítica sobre a perda das tradições, né? Se isso não vai trazer algum prejuízo para a cultura japonesa, né? Que era tão diferente do Ocidente, né? Acho que ainda continua um pouco. Acho que ainda continua bem diferente, mas naquela época era muito mais diferente. E ele faz uma crítica aqui, mas como sempre, com uma escrita muito bonita, de forma poética, delicada. Eu acho que a literatura do Kawabata, o silêncio diz muito aqui entre os diálogos dos personagens. Existe um silêncio que fala muito ali, um gesto, uma maneira de o olhar entre os personagens. Eu acho que diz muito. Eu acho muito bonita essa maneira dele transmitir as emoções através do que não é dito. Eu acho isso sensacional na literatura do Kawabata. E também eu acho que existe muita melancolia aqui. O Kawabata, ele era uma pessoa melancólica e acho que ele traz muito isso para a escrita dele. E o que a gente vai encontrar aqui? O livro começa com ele falando do pai dele em um encontro que ele tem com um Chikako, que é uma cerimonialista do chá, né? Ela faz a cerimônia do chá.
E ele, como uma criança, percebe que ali existe alguma coisa entre o pai e aquela mulher. E ele vê que existe alguma coisa ali no ar. E daí, o próximo capítulo já é ele adulto e o pai já faleceu. E ele foi convidado por essa Chikako para uma cerimônia do chá em homenagem ao pai. E ele não se sente confortável com essa cerimônia. Na verdade, ele nem queria ir porque ele não acha interessante a cerimônia do chá. Ele não vai seguir as tradições que o pai achava importante. Mas ele resolve comparecer a essa cerimônia depois de tantos anos que ele, depois de muito tempo de não ver mais a Chikako, ele acaba indo. E nesse encontro com ela também estão ali outras pessoas. E ele conhece Yukiko. No caminho, ele vê uma menina muito bonita. E ela está vestida com um kimono com a estampa de mil tsurus. E o mil tsurus aqui no Japão, ele tem uma representação de felicidade, prosperidade, esperança. Tem um simbolismo por trás desse kimono de mil tsurus, que é o novo, né? Que é o novo deixando o antigo para trás, é conflito de gerações ali, e ele se encanta com ela, a princípio ali, com a Yukiko, só que chegando lá ele percebe que ali existe uma outra convidada ali, que é a senhora Ota, que também era amante do pai dele. Isso deixa ele muito constrangido, o Kikuji, né? Ele não entende o que está acontecendo ali. E a Chikako fez isso tudo de propósito para que eles se encontrassem. E ela também está tentando arrumar um casamento para o Kikuji, porque ele já está na hora de casar e ela acha que ele deve casar, mas ele não tem interesse nenhum em se casar. E aí começa o conflito da história. Porque o Kikuji também conhece Fumiko, que é a filha da Ota, ex-amante do pai. E ali o interesse é muito maior do que na Yukiko, na menina dos mil tsurus. E aí vão começar os conflitos entre o antigo e o novo. Você também percebe que essa Chikako, ela quer uma certa vingança, porque ela foi trocada pelo pai do Kikuchi por essa senhora Ota, e ela não aceitou muito bem essa troca, então ela vê ali uma maneira de se vingar da senhora Ota. E todos esses desenrolar desses conflitos, dessas histórias, dessas paixões que vão acontecer, sempre vai girar em torno da cerimônia do chá. Sempre que tiver um diálogo ou algum acontecimento, a cerimônia do chá vai estar sempre em destaque ali. Eu achei muito interessante, é muito, muito bom o livro, a forma como ele escreve, esses diálogos, esses encontros, os olhares ali entre a Chikako e o protagonista. Você percebe ali que existe uma tensão que ela, mais ou menos, quer obrigar que ele faça aquilo, que ele também participe das cerimônias, mas para ele não é mais interessante, ele tem outra visão, tem outra mentalidade, não se vê interessado por aquilo, até ele quer se desfazer de todos os pertences do pai, né, da cerimônia do pai, mas a Chikako acha isso um absurdo, e aí você vê a contradição, para ele não tem mais valor essa tradição, mas para ela é uma coisa impensável você se livrar daqueles utensílios tão importantes, que já foram, né, e para ela, dentro dela, aquilo ainda continua a ser muito importante, mas para ele já não faz mais sentido continuar aquilo. Para ele não tem interesse naquilo. Aí você vai vendo o contraste nos pensamentos e na mudança de gerações, né? Eu acho que isso acontece no mundo todo, né? As novas gerações geralmente não têm interesse nas antigas gerações, principalmente nos rituais, nas tradições. E muitas vezes pode gerar um conflito, entre as pessoas, os familiares ou não. Mas mudanças precisam acontecer, né? E às vezes elas acontecem de forma radical, às vezes não. Elas vão
diminuindo gradualmente, ou elas podem conviver em harmonia, né? O antigo e o novo. E o interessante desse livro também é que ele fala o detalhe das xícaras, né? Eu tô até com o meu cafezinho aqui, a minha não é uma xícara de cerimônia do chá, é uma xícara normal. Mas ele descreve algumas xícaras, não é xícara que fala, né? Tem um outro nome para aquela. Eu vou deixar uma foto aqui do que eu tô falando, né? Aquele copinho lá da cerimônia. E eu descobri aqui, ele falando sobre isso, que cada estação é usado um copinho desse para cada chá. E tem as flores, tem um simbolismo por trás dessas flores, né? Que representam, cada uma representa uma estação, uma nova estação. Ele vai falar também o nome da onde vem aquela xícara, né? Quem foi o criador, e eu pesquisei na internet. E esses nomes realmente eram, esses ceramistas, né? Eles realmente eram muito famosos aqui no Japão. Eram copos muito caros, mas os grandes mestres da cerimônia do chá, eles queriam ter, eles tinham, né, esses copos, e você, através da leitura, vai descobrindo a importância que tinha para essa geração esses utensílios, que também vão querer. A Fumiko também, que é a filha da senhora Ota, também não tem interesse, e ela cita alguns utensílios que a mãe tinha, né, que era do pai, na verdade, né, que passou para a mãe depois da morte do pai. E, e ela também cita, e eles existe um diálogo aqui entre eles, falando sobre essa cerâmica, o quanto elas são importantes, mas que para eles não tem tanta importância que os pais deram para esse utensílio. Eu achei muito interessante, eu gostei muito dessa leitura. Eu acho que o Kawabata, mesmo não dizendo muita coisa, aquele silêncio, você percebe o silêncio entre as pessoas aqui, mas diz muito. Eu acho que diz muito. Ah, e outra curiosidade também, que algumas das cerâmicas que ele fala aqui, cerâmica Mino, falei errado, ao contrário. Mino, ela é produzida aqui perto da onde eu moro. Até eu já fui numa fábrica de cerâmica deles. Museu da Cerâmica, na verdade, não é fábrica. E aí, nesse museu, tem lá como eles faziam, desde a retirada da argila, do solo, como eles faziam, como era feito e como era distribuído. E até fora do Japão, essa cerâmica chegou aí. Parecia simples, né? Cozinhar, pôr no forno, né? Pintar. Porque todo o Japão inteiro precisava de coisa para tomar no sushi, para comer arroz, para fazer. Então aqui era uma fábrica mesmo, não é uma questão de ser. Hoje é um turismo. Mas aqui era o lugar que. Isso, a economia da região aqui era movimentada isso aqui. Hoje em dia essas coisas são feitas em fábrica, né? Famoso o azulejo aqui do Japão, né? Vai até para os Estados Unidos, né? Porque é famoso a técnica, né? A qualidade daqui, né? Achei ainda mais interessante saber a história por trás dessa cerâmica e saber que eu fui lá e eu já vi essa cerâmica. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso, sem querer. Eu sabia que era famosa, mas não sabia que era tanto. E o livro cresceu muito mais para mim
depois que eu soube disso. Bom, acho que eu já falei bastante. Aqui eu falei um pouco sobre, mas vocês precisam ler para entender mais sobre o romance entre eles. É tudo muito bonito, é tudo muito delicado. Recomendo fortemente que vocês leiam Mil Tsurus. Vou deixar o link aqui para vocês, se vocês tiverem interesse em comprar o link. Se vocês tiverem interesse em comprar o livro pelo meu link, vocês estarão ajudando o canal a crescer. E indique para os seus amigos aí para me ajudar o canal a crescer, para que eu possa trazer mais novidades para vocês e quem sabe no futuro eu possa aparecer mais vezes aqui com vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!